Olá a todos e sejam bem-vindos a mais esse Evangelho de São Tolkien. Hoje eu quero falar com vocês sobre as posições contundentes de Tolkien a respeito de adaptações. Mas não só isso, como ele também via com maus olhos a própria fantasia quando feita fora da literatura. Garanto que vai ser interessante, então já deixa aí o seu like, comenta, compartilha e se inscreva para continuar acompanhando. Agora, vamos lá. A primeira coisa que temos que abordar é um trecho de Sobre Histórias de Fadas, encontrado em qualquer edição de Árvore e Folha. Lá no tópico que discorre sobre a fantasia, Tolkien diz o seguinte: na arte humana, a fantasia é algo que é melhor encobrir as palavras, a verdadeira literatura. Na pintura, por exemplo, a apresentação visível da imagem fantástica é tecnicamente fácil demais. A mão tende a suplantar a mente, até mesmo a derrubá-la. Fecha aspas. Já vamos segurar aqui por um momento e vamos direto para a nota que ele coloca em seguida, pois ela esclarece bastante esse ponto e os pontos que vêm depois. A nota diz assim: existe, por exemplo, uma morbidez ou inquietação comumente presente no surrealismo que muito raramente se encontra na fantasia literária. Muitas vezes se pode suspeitar que a mente que produziu as imagens mostradas já era de fato mórbida. No entanto, não é uma explicação necessária em todos os casos. Frequentemente produz-se um curioso distúrbio da mente pelo simples ato de desenhar coisas desse tipo, um estado cuja qualidade e consciência de morbidez são semelhantes às sensações de febre alta, quando a mente desenvolve uma aflitiva fecundidade e facilidade para produzir figuras, ver formas sinistras ou grotescas em todos os objetos visíveis à sua volta. Fecha aspas. Aqui parece que o Tolkien está só detonando a pintura surrealista, né? Mas veja como não é isso. Ou, ao menos, não é só isso. Ele continua assim, voltando, abre aspas. Falo aqui, é claro, da expressão primária da fantasia nas artes, entre aspas, pictóricas. Não de ilustrações, nem do cinema. Por mais que sejam boas em si, as ilustrações pouco ajudam os contos de fadas. Eu vou pausar só para explicar mais claramente esse trecho, porque eu mesmo não entendi nas primeiras vezes que eu li, tá bom? Ele está simplesmente dizendo que até esse ponto ele estava falando da expressão primária em artes pictóricas, que podemos interpretar como a figura fantástica mesmo, a pintura fantástica. Por isso a crítica dele ao surrealismo. Agora ele está continuando a sua observação crítica, mas direcionada à ilustração, que geralmente é uma arte que busca complementar uma história fantástica, como no caso daquelas imagens que acompanham os livros, as histórias de contos de fadas, por exemplo. Vamos continuar então. Abre aspas. A distinção radical entre toda a arte, inclusive o drama, que oferece uma representação visível, e a literatura verdadeira, é que esse tipo de arte impõe uma única forma visível. A literatura age de mente para mente, portanto é mais procriadora. É ao mesmo tempo mais universal e mais pungentemente particular. Se fala de pão, ou vinho, ou pedra, ou árvore, apela ao conjunto dessas coisas, às suas ideias. No entanto, cada ouvinte lhes dará uma corporificação pessoal particular em sua imaginação. Se a história diz, ele comeu pão, o produtor dramático ou o pintor podem apenas mostrar um pedaço de pão de acordo com o seu gosto ou arbítrio. Mas o ouvinte da história pensará no pão em geral e o conceberá de alguma forma própria sua. Se uma história diz, ele subiu uma colina e viu um rio no vale lá embaixo, o ilustrador pode captar, ou quase captar, sua própria visão de uma cena como essa, mas cada ouvinte das palavras terá sua própria imagem, e ela será feita de todas as colinas, rios e vales que ele já viu, mas especialmente da colina, do rio e do vale que foram para ele a primeira corporificação da palavra. Fecha aspas. Aqui a gente tem claramente uma posição de Tolkien sobre a fantasia que se aproxima muito da ideia de Deus, como na tradição judaica e cristã, em que Deus é transcendente e não seria possível representar ele visualmente. Mas claro, com o adicional de que Tolkien está falando sobre a própria imaginação, que vai, em cada pessoa, produzir não só uma imagem daquilo que ele está lendo, mas vai buscar isso no ideal daquilo. Vai fazer a melhor representação possível, sem que a obra esteja limitada a ela. Então é muito claro que Tolkien via a imaginação não apenas como uma função do cérebro, mas algo crucial para experimentar a arte da fantasia, e que, por isso, a escrita seria muito superior, por permitir esse, digamos que, acesso ao pleroma.
sem limitar em nada através de uma representação visual definitiva. Claro que é possível uma discussão sobre até que ponto é problemática a representação visual, já que Tolkien fala do ponto de um escritor, e sabemos bem que quadrinhos são uma mídia boa para fantasia como nenhuma outra. Poderíamos inclusive levantar o fato de que essas palavras duras de Tolkien sobre a fantasia, representada visualmente, não são tão extremas quanto parecem, já que ele mesmo pintou representações de algumas coisas das suas criações. Nesse ponto, é bom lembrar que ele não ficava nada satisfeito com essas telas, ainda que fossem belíssimas. Ou seja, realmente ele estava vislumbrando algo de característica divina, quase inalcançável, se não fosse a imaginação. Mas o que você que está me ouvindo tem que se apegar aqui, principalmente, porque segue a linha do que eu vou falar depois, é o seguinte. Se a obra de Tolkien e a fantasia como um todo, para ele, são conceitos que obrigatoriamente usam da imaginação de quem experimenta, são artes que necessitam dessa participação ativa, então o que ele não acharia das adaptações da sua própria obra? E mais, o que você acha que ele não diria sobre adaptações que alteram o veículo de qualquer forma? De livro para filme, de quadrinho para filme, com atores, e etc. Simplesmente a tradução é impossível, vai se perder algo fundamental da obra e a capacidade de criar crença secundária em mídias contemplativas, passivas, como o cinema, vai ser morta e esquartejada nesse processo. E se você acha que acabou, tem mais coisas. Isso aqui foi só a primeira nota, em cima de uma única afirmação. Após ela, ele segue expondo a sua visão, agora sobre o drama. Abre aspas. É um infortúnio que o drama, uma arte fundamentalmente diversa da literatura, seja tão comumente considerado junto com ela, ou como ramo dela. Entre esses infortúnios podemos contar a depreciação da fantasia, pois essa depreciação, pelo menos em parte, deve-se ao desejo natural dos críticos de exaltar as formas de literatura, ou, entre aspas, imaginação, que eles próprios preferem, de modo inato ou por treinamento. E a crítica, num país que produziu tão importante drama e tem as obras de William Shakespeare, tende a ser demasiado dramática. Mas o drama é naturalmente hostil à fantasia. A fantasia, mesmo do tipo mais simples, dificilmente tem êxito no drama, quando ele é apresentado como deve ser, atuado de modo visível e audível. As formas fantásticas não podem ser simuladas. Homens vestidos de animais falantes podem produzir palhaçadas ou arremedos, mas não alcançam a fantasia. Penso que isso é bem ilustrado pelo fracasso da forma bastarda, a pantomima. Quanto mais próxima do conto de fadas dramatizado, entre aspas, pior ela é. Só é tolerável quando o enredo e sua fantasia se reduzem ao mero enquadramento vestigial para a farsa. E nenhuma, entre aspas, crença é exigida nem esperada de ninguém em nenhuma parte da encenação. Em Macbeth, de Shakespeare, quando é lido, acho as feiticeiras toleráveis. Elas têm uma função narrativa e como que uma insinuação de significado sombrio, embora sejam vulgarizadas, pobres representantes de sua espécie. Na encenação, são quase intoleráveis. Seriam absolutamente intoleráveis se eu não fosse fortalecido por alguma lembrança de como são na história lida. Dizem-me que eu me sentiria diferente se tivesse o espírito daquela época, com suas caças e inquisições de feiticeiras. Mas isso equivale a dizer, se eu considerasse as feiticeiras possíveis, de fato prováveis, no mundo primário. Em outras palavras, se elas deixassem de ser fantasia. Esse argumento é conclusivo. Ser dissolvida ou ser degradada é a provável sina da fantasia quando um dramaturgo tenta usá-la, mesmo um dramaturgo como Shakespeare. Macbeth é de fato uma obra de arte de um dramaturgo que deveria, pelo menos naquela ocasião, ter escrito uma história, se tivesse habilidade ou paciência para essa arte. Aqui eu vou abrir um parênteses, só porque eu não quero deixar a oportunidade passar, tá? Então eu quero deixar anotado que eu concordo com a opinião de Tolkien crítica em relação às obras de William Shakespeare. A melhor adaptação de Hamlet é O Homem do Norte, mas a gente fala disso num outro vídeo. A gente vai dedicar um bom tempo para as obras do Eggers. Mas agora continuando, abre aspas. Uma razão, creio que mais importante do que a inadequação dos efeitos de palco é esta. O drama, por sua própria natureza, já empreende uma espécie de magia falsa,
digamos pelo menos substituta, a apresentação visível e audível de pessoas imaginárias numa história. Isso é por si só uma tentativa de reproduzir a varinha do mágico. Fazer tal coisa pode não ser impossível. Eu nunca vi ser feita com sucesso. Aqui eu vou abrir um parênteses, talvez ele não conhecesse o teatro japonês. Continuando. Mas, no mínimo, ela não pode ser considerada o modo apropriado do drama, no qual pessoas ambulantes e falantes têm se mostrado ser os instrumentos naturais da arte e da ilusão. Ou seja, deixem a fantasia em paz, né? É basicamente isso que ele está falando. Ao chegar aqui, a gente tem mais uma nota. Vamos ler logo ela, para assim a gente comentar só após a explicação dele sobre esse trecho. Abre aspas. É claro que me refiro primordialmente à fantasia como formas e traços visíveis. O drama pode ser feito a partir do impacto sobre personagens humanos de algum evento da fantasia ou do reino encantado, que não requeira nenhuma maquinaria ou que se possa presumir ou relatar que aconteceu. Mas isso não é fantasia no resultado dramático. Os personagens humanos dominam o palco e a atenção se concentra neles. O drama desse tipo pode ser usado de modo frívolo, ou pode ser usado para sátira, ou para transmitir as mensagens que o dramaturgo pode ter em mente, para os homens. O drama é antropocêntrico. O conto de fadas e a fantasia não precisam ser. Pode-se escrever uma peça sobre os sofrimentos de uma vítima da pesquisa em radiologia, mas dificilmente sobre o próprio rádio. Mas é possível estar interessado principalmente em rádio e não em radiologistas, ou interessado principalmente em féria, não em mortais torturados. O interesse produzirá um livro científico, o outro, uma história de fadas. O drama não consegue lidar bem com nenhum dos dois. Fecha aspas. Depois dessa leitura, o que eu dificilmente poderia falar melhor do que ele, o que eu gostaria de observar é o seguinte. Essa crítica do Tolkien ao drama cabe também ao cinema, quando tenta adaptar histórias principalmente. Sim, existem filmes fantásticos que usam efeitos práticos maravilhosos, assim como filmes com CGI muito bem feito. Mas mesmo nesses casos em que, diferente do teatro, é possível criar um engenho satisfatório, ainda assim remetemos àquela primeira nota e pegamos o quadro completo da visão de Tolkien. A representação visual vai delimitar como imaginamos algo, o que é negativo quando esse algo é tão acima da sua representação, como é o caso, principalmente, da Terra-média. O teatro, por sua vez, além de criar essa representação, é antropocêntrico. Simplesmente não apreende da mesma forma aquela obra que tem por interesse coisas e não pessoas. Vemos isso de forma clara no cinema de super-heróis. Precisam recriar eles de forma realista para deixar mais convincente, assim como a bruxa de Macbeth pro Tolkien, que para serem toleráveis tem que deixar de ser fantasia. E não só com frequência, mas agora sempre, os personagens são mais seus atores do que de fato o super-herói. Aí temos filme de aranha que não usa a máscara, por exemplo, provando assim que a crítica de Tolkien pode ser esticada para o cinema facilmente, já que é o equivalente ao teatro da nossa cultura de massa. Então é isso? Vamos apoiar integralmente essa postura do Tolkien? Sim e não. Primeiro, precisamos entender que Tolkien viveu pelo mundo das fadas. Ele é a autoridade em questão de literatura fantástica, e suas obras falam por ele no que ele afirma. Mas temos um contexto diferente da época e do lugar dele. Um contexto que é ao mesmo tempo muito pior e também muito positivo. Eu vou te explicar. Tolkien viu as falhas e os acertos na criação de literatura fantástica, assim como em demais artes, e tece comentários que responsabilizam acertadamente o artista. Mas após ele, após a segunda metade do século XX, após a cultura pop ter se enraizado em tudo, chegou a hora de a responsabilidade do leitor ser apontada. Sim, o artista precisa se preocupar em se aproximar do engenho élfico e criar a crença secundária. Mas quando você está assistindo algo, você precisa jogar junto, aprender a se desapegar dos parâmetros desse mundo, que se impõem sobre nós como parâmetros definitivos e necessários da realidade. Nisso está uma oportunidade de desobstruirmos nosso espírito, aprendermos a olhar para as obras com não apenas suspensão de descrença, mas a constatação da realidade sublime daquilo, ver a essência da coisa para além de uma execução imperfeita, seja em textos ou imagens, conseguir enxergar mais do que algo gerado por mãos humanas. Afinal,
Segundo o próprio Tolkien, nós só podemos criar segundo as leis pelas quais fomos criados, e criamos pela imaginação. Portanto, a imaginação de Deus e dos homens são uma. É nisso que consiste o nosso trabalho aqui no Nova Gênesis. Encontrar a mensagem, o Evangelho, a sabedoria de Deus escondida nas criações dos homens, e dessa forma derrubar de uma vez por todas as paredes que separam o mundo primário dos infinitos mundos secundários, o Pleroma. Agora, vamos encerrando mais esse Evangelho de São Tolkien. Se não viu ainda, você precisa ver os outros vídeos que temos sobre Tolkien, tanto sua obra, quanto sobre a sua filosofia a respeito de subcriação e crença secundária, etc. Não se esquece de dar um like, comentar, compartilhar e se inscrever. Nova Gênesis agradece a audiência e até a próxima.